Deixa eu falar uma coisa legal com você. Eu creio que vai ser um bom ponto de reflexão, até para a gente conversar aqui durante o nosso dia. Esse encontro nosso aqui em janeiro, ele começou exatamente em 2015. Apenas um ano a gente não fez, que foi no ano da pandemia, 2021. E depois a gente começou também a sair daqui, ir até Itapetim, né? A gente fazia a hora aqui, e esse ano a gente pediu para os irmãos de Itapetim virem para cá, até por conta das esposas. Que na última conversa que a gente teve aqui em setembro, as irmãs falaram que o tempo lá era muito corrido, Itapetim, quase não tinha tempo de comunhão, de conversa. E Denise foi uma que chegou para mim e falou: Franco, as meninas querem estar junto, querem conversar, querem se edificar. Aí aquela correria, a gente chega numa sexta, sai no domingo, o negócio não dá tempo para nada. Aí a gente falou assim, então vamos ficar junto na base, depois a gente marca uma outra data para ir Itapetim com mais tempo também, para não ser aquela correria toda. A gente tem um proveito melhor de tudo. Mas alguém falou que melhor do que TM, acho que foi a Aline, alguém, seria uma frase que a gente já usa há algum tempo aqui, que é aproximando realidades. Essa frase de aproximar realidades era uma ideia inicial de fazer o seguinte: o cara que vem do Sudeste, ele não conhece a realidade do sertanejo, e a ideia era trazer o cara que está numa realidade diferente para outra realidade, é aproximar a realidade e ele começar a compreender um pouco mais da cultura, não apenas nordestina, mas sertaneja, porque o Sudeste conhece o Nordeste, mas conhece as praias, né? Conhece o litoral, conhece os lugares bonitos do Nordeste. Conhece pouco, bem pouco, dos lugares mais machucados do Nordeste, que é o chamado sertão, alto sertão, aqui onde nós estamos, né? Mas é muito interessante essa aproximação de realidade, aqui que eu quero começar com você. Que é assim, aqui nós temos gente do Sul, né, do Sul mesmo, gente nativa do Sul. Hoje nós temos, inclusive, uma irmã morando aqui, que ela é totalmente curitibana, duas, na verdade. Rebeca também é curitibana, já está aqui também há um ano. Mas nós temos gente lá do Chile, que é o mais distante, aí não é só uma distância, não é só um tema de ser do sul do Brasil, é um outro país, uma outra cultura, né? Nós temos gente do Sudeste, quando vem gente para cá, vem gente do Centro-Oeste, e vem gente também do Nordeste, obviamente, né? Mas o que eu percebo aqui? Eu percebo que há uma diferença cultural muito grande. Agora cedo, conversando aqui com os irmãos, ouvindo os irmãos, né? Achei engraçado, por exemplo, o Zuca falar da pizza lá do Paulista lá. Ele não curtiu muito não, cara, uma massa muito fininha. Mas essa massa é a massa que o povo adora lá no Sudeste, Zuca. O povo gosta de massa fininha e eles gostam de bastante recheio. É assim que o pessoal lá do Sul gosta, do pessoal lá do Sudeste gosta. Churrasco para eles lá no Sul, e Sul principalmente, Sudeste, a carne tem que ser quase crua. Já vi que no Nordeste não é assim. O povo gosta do negócio mais bem passado, né? Torando, queimadinho, que é carvãozinho. Então o povo gosta. Então você vê que tem a cultura é um negócio muito interessante, né? Tu vê, por exemplo, a comida, uma das comidas mais interessantes do Chile, que eles gostam de honrar, inclusive os irmãos quando vão para lá, eles querem honrar, querem dar o melhor deles sempre, a igreja quer sempre dar o melhor, né? Então tem uma comida lá que, rapaz, só Jesus na causa. Que é das poucas comidas que eu tenho dificuldade de comer. Olha que eu como tudo. Que colocar eu como. Denise diz assim, frango é bom de boca, mas rapaz, mas tem uma comida lá que é muito difícil. Chamada cozimento. Quando você foi lá, não te honraram, porque já sabia que os brasileiros torcem a cara com cozimento, né? Mas cozimento é uma panela, um panelão, com tudo que tem direito, né? Como assim tudo que tem direito? Então você coloca frango, coloca costela, coloca linguiça, coloca carne de boi, carne de porco, tudo que é carne. E ainda pode colocar peixe também, que eles colocam peixe junto, e também marisco, de tudo que é tipo, porque nós temos poucos mariscos aqui, mas no Chile eles cultivam espécies de marisco. Então entra aqueles mariscos PST, marciano, jupiteriano, coloca tudo lá no meio assim, mistura. Mas você sai aquele caldo, igual caldo de cana assim, meu irmão, mas tu pensa. Um dia eu estava conversando com o Jorge Mitian, muito mais viajado, muito mais vivido. Eu falei, Mitian, fala para mim aqui, qual é a comida que você tem dificuldade de comer? Pensei que ele ia pegar alguma comida lá da Ásia, né, alguma coisa assim.
Ele falou, rapaz, tem uma comida lá no Chile. Eu falei, ai, Jesus, é mesmo. Aí eu falei, mas qual é o nome? Ele, cozimento. Eu falei, eu conheço. E eu perguntei ele, como é que você come? Porque tem um segredo para comer, né? E o cara come, né? Jesus falou, tudo que colocar na mesa, coma. Não é comer tudo não, galera. É comer de tudo, tá, Azuca? É comer de tudo. Não, porque tem gente que distorce o que Jesus falou, né? Fala assim, coma tudo que está na mesa. Não, Jesus não disse isso, falou comer de tudo que está na mesa. Então você pode provar um pouquinho de cada coisa, né? Tem gente que interpreta como ele, Dinho, né? Tem uns caras que interpretam tudo dando uma outra ênfase, né? Que Jesus não deu. E aí, ele me falou que tem um segredo lá, ele me ensinou a técnica, eu falei, agora, a próxima vez que tiver cozimento, eu vou pegar a técnica de Mitian para comer. Porque eu dava meu jeito lá para comer, lá, que é só Jesus na causa, né? Marisco com peixe, com frango, com linguiça, com costela, com carne de boi, com carne de carneiro, carne mas não sei de quê. Aí vai tudo junto. Gente, é um negócio assim, é uma experiência ímpar. Mas você vê, mas eles amam. Não todos chilenos não, porque César disse que não gosta, Javier. Mas tem brasileiro que gosta. O Dinho comeu tão gostoso que ele suou e pediu mais. Acho que o Edvan também ia ficar bem nesse negócio aí, cara. Ele tem essa fastia dele, mas acho que ele ia... Eu acho que ele ia mandar bem lá, Edvan. Mas o que acontece? Essas diferenças todas, irmãos, é muito importante a gente conhecer, respeitar, amém? E compreender a igreja em meio a tudo isso, como a igreja desenvolve numa cidade grande, numa cidade pequena, como ela pode... Quando eu falo desenvolver, eu não estou falando só de multiplicação, não, irmãos, estou falando de crescer e multiplicar. Crescer e amadurecer. Deixar de ser uma igreja criança, débil, carnal, menina, uma igreja espiritual mesmo, madura, e ao mesmo tempo também multiplicar, porque multiplicar faz parte, né? Da nossa missão. A grande comissão envolve isso. Mas, de vez em quando, de quando em vez, nós não apenas não respeitamos, nós, às vezes, acabamos nos ensoberbecendo em função, às vezes, da nossa realidade, achando que a nossa realidade é melhor, é única. É um grande risco, é um risco verdadeiro, da gente achar que a igreja que a gente pratica é melhor, é exclusiva, é a única igreja possível naquela cidade, naquele lugar, até na nossa cidade mesmo. É muito comum gente ser exclusivista, né? As pessoas acharem que só nós temos a visão, só nós somos a igreja verdadeira. Isso acontece de várias maneiras, você nem imagina como acontece. Vou dar um exemplo para você entender aqui, vou fazer uma analogia. Como é que nasceu, por exemplo, a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos é um termo que Jesus usa para falar com os fariseus, os judeus da época dele. Lembra? Que ele fala assim, vocês consideram a tradição de vocês superior à palavra. Vocês se apegaram tanto à tradição que vocês ficaram com a tradição aqui e a palavra aqui. Mas como é que ela nasceu, a tradição? Eu até tento explicar naqueles vídeos do ano passado, lá do Sermão do Monte. Eu gasto um tempinho ali com os irmãos explicando. Mas ela nasce é simples. Quando a gente tenta responder o que a Bíblia não responde. Então, por exemplo, no caso dos fariseus, logo que eles voltaram do cativeiro lá, estou falando fariseus, mas todos os judeus, todas as escolas, fariseus, saduceus, isso aí é pós-cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, principalmente, eles estão muito apegados à palavra, com medo de voltar para o cativeiro. E aí começa, então, um zelo com a palavra muito grande, glória a Deus, que é bom ter zelo pela palavra realmente, mas daqui a pouco eles começam a responder o que a palavra não responde. Alguém pergunta, vem cá, é pecado trabalhar no sábado? Mas eu posso carregar uma trouxa na cabeça? Eu posso dar um nó? Eu posso escrever no sábado? Escrever é pecado? Eu posso prender o cabelo? Aí começa, aí quando você lê a tradição
e depois, só depois de Jesus que foi escrita, porque era tudo oral. Quando você pega aquilo que foi escrito depois de Jesus, você fica pensando, meu Deus, quanta coisa que a Bíblia não fala que eles responderam. Simplesmente responderam. E afirmaram como verdade e exigiam que as pessoas vivessem aquilo. Jesus falou que eles colocaram um jugo tão pesado que nem eles queriam carregar. Mas buscando responder o que não está na Bíblia. Simples, não está. Vou dar um exemplo para vocês agora, vou fazer uma outra pergunta, tá? Como é que se nasce a tradição dos evangélicos? A tradição dos anciãos é desse jeito. Mas dos evangélicos, como é que você acha que uma tradição evangélica nasce? Do mesmo jeito. É quando a gente começa a falar o que Jesus não disse. Mas a gente fala assim com maior ênfase, dá uma pegada tão forte, que o negócio entra. E quando entra, é fogo para sair. Entrou, já era. Mas quando você examina a Escritura, em nenhum momento está escrito. Mas como é que o cara chegou a essa conclusão? Não deduziu. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vou fazer uma pergunta. Onde é o lugar da igreja? Grande parte da igreja evangélica, católica, o pessoal vai dizer que é no prédio. É o prédio da Romana. É o prédio. É o templo. Aí se tu perguntar assim, mas onde é que se inspirou? Está escrito. Lá em Atos dos Apóstolos diz que diariamente ia o templo. Então o templo é o lugar. Mas Jesus falou isso. Os apóstolos disseram isso. Que era mandamento para a igreja, tá no templo, todo dia, ou era uma prática da primeira igreja lá, dos judeus que iam ao templo, já era uma prática, já era a vida deles ali religiosa, como ia à feira, eles iam ao templo também, era como? Aí o cara, ele não pode dizer que Jesus falou, porque Jesus nunca disse, ele não pode dizer que os apóstolos falaram, porque os apóstolos nunca falaram sobre isso. Tá bom. Mas tem uma turma que vai dizer o lugar da igreja em casa. Igreja na casa. Tem um vídeo chamado Igreja na Casa, tem um cara lá brigando comigo, dizendo que eu não entendo nada de igreja na casa. Eu não entendo mesmo, não. Mas é assim. É uma coisa interessante, porque tem gente que defende que o lugar da igreja é em casa. Nos os dentes, mas tá bom. E eu te pergunto, Jesus falou sobre isso? Não, mas o lugar da igreja é em casa. Amado. Onde é que está escrito? Não, mas a igreja estava. Diz que estavam de casa em casa, que Paulo perseguia de casa em casa, que a igreja ia de casa em casa. Está em casa, em casa. Mas é mandamento? Jesus tem algum mandamento? Jesus mandou assim, reúnam em casa. Tem? Tem? Não tem, irmãos. Tem o contrário. Jesus deu o endereço da igreja. Jesus deu lá em Mateus 18:20 e falou, onde 2 ou 3 vocês estiverem reunidos em meu nome ali, estou. Não diz estarei, não. Estou. Ele já chegou antes. Estou. É onde? Porque a igreja já esteve nas catacumbas. A igreja teve um cemitério. Igreja no cemitério. Reunião da igreja no cemitério. Na perseguição, ela se reunia no cemitério, lá a história das catacumbas de Roma. A igreja já esteve na cadeia. Onde é que a gente está reunido? Na cadeia. E deixou de ser igreja na cadeia? A igreja deixa de ser igreja na rua? Deixa? Eu prefiro a casa. Se alguém perguntar qual, eu prefiro a casa. Mas relacional, é família. Então eu sou defensor da igreja na casa. Mas dizer que Jesus falou que o lugar da igreja é em casa, aí, meu irmão, é uma heresia, porque Jesus não disse. Nem os apóstolos falaram. A base da nossa comunhão não é casa, nem é templo. A base da nossa comunhão é luz. Olha lá 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, quando nós estamos em trevas, na casa ou no templo, nós não temos comunhão. Treva, acabou a comunhão. A hora que um cidadão do reino resolve pecar, se esconder,
Ficar mal com o irmão, se esconder. Falar mal do outro, se esconder. Acabou a comunhão. Pode estar em qualquer canto. Pode estar na mesma cama. A igreja na cama. Não pode, não tem igreja na cama, não? Marido e mulher não são dois? Não são dois? Eles não podem dar as mãos ali e orar os dois juntos? Tá? É a igreja onde que está? Na cama. Mas quando entra trevas, nem na cama tem comunhão. Porque a hora que um se mete em pecado, esconde do outro, acabou a comunhão. Não tem comunhão. Vai ver na minha casa, pode ser pai com filho, filho com pai. Pessoas de laços profundos sem comunhão. Porque a base é luz, a base é verdade, a base é confissão, a base é a luz de Deus, a verdade. E olha que tem gente que se esforça para ter comunhão, coitadinho. Se esforça muito. Mas você vê que não consegue, porque não tem uma vida na luz. Tem gente que carrega pecado, tem pacto de silêncio. Conhece pacto de silêncio? A gente ouve tanta coisa, né, cara? O dia a gente estava tratando um assunto de alguém que veio para a luz aí numa cidade lá perto do Rio. Mas, na verdade, não veio para a luz veio até a pessoa, né? Não é aquela confissão voluntária. É o pecado que encontra a pessoa na condição ruim que ela está. Aí acontece, alguém descobre, alguém viu, alguém contou. Mas aí, quando a gente senta para conversar, a gente pergunta, mas por que não trouxe esse assunto? Não, a gente tinha um pacto de silêncio. Por que uma pessoa com pacto de trevas vai ter comunhão verdadeira? E vai estar sempre esbarrando no mesmo problema. Se esbarrando no mesmo problema. Mas a teologia, se a teologia da pessoa achar que ela tem comunhão quando ela está em casa, ela vai dizer, não, mas eu estou na igreja, estou tendo comunhão. Se a teologia dela disser que a comunhão dela é no templo, que ela está indo ao templo, pô, ela vai todo domingo de manhã na escola dominical, a pessoa vai achar que está na comunhão, pô. A nossa tradição, ela nos aprisiona, nos destrói, porque nós insistimos em sustentar verdades que Jesus não falou. Jesus não disse. Mas então por que a igreja está de casa em casa? Porque é uma boa prática. Mas prática não é mandamento. Prática não é doutrina. Prática, as pessoas praticam até por cultura. É por cultura. Às vezes o cara está num lugar que a cultura tem uma prática que alguém olha e diz assim, pô, essa tradição é boa. Essa tradição é muito boa. Na década de 90 eu fui ao Chile a primeira vez, 93, 94. E aí aconteceu algo muito interessante, irmãos. A cultura daquele país começou a confrontar a minha cultura, positivamente. E eu vi que favorecia muito o reino de Deus algumas coisas. Por exemplo, naquela década, não hoje mudou muito o Chile, mas naqueles anos, o Chile parava na hora do almoço. Como assim parava na hora do almoço? Eles fechavam todas as lojas, tudo, e iam almoçar em casa. Todo mundo ia almoçar em casa. Era a hora de la colação. Todo mundo ia para casa. Provável que esses rapazes não provaram isso, não viram. Pensa que cultura maneira, cara. E os caras iam para casa e fazia aquele mesão. E a família em volta da mesa comia, tinha comunhão, compartilhava. Depois ia todo mundo trabalhar. Que doideira, né, cara? É uma cultura, parar para comer. Parava e fechava. Um dia nós estávamos na Espanha, Denise e eu, mais um casal. Fomos visitar Danilo e Nereida. E nós chegamos na cidade onde eles estavam. E eu pensei que era feriado, estava tudo fechado. Eu falei, chegamos num dia de feriado. E quando nós encontramos os irmãos, a gente feriado. Não é feriado, não. É que é a hora do almoço. Eu lembrei do Chile. Essa tradição veio da Espanha, né?
E alguns lugares da Espanha ainda preserva isso. Não sei como é que está, porque também não tem muito tempo. Deve ter sido 2013, 2014 quem teve com eles lá. Foi? Então é provável que tem que se manter ainda essa tradição. Mas é muito legal quando a pessoa tem tradição, avalia uma tradição. Ela é boa. O que vocês acham dessa tradição? É boa ou ruim? É boa. Você não acha que favorece mais a comunhão? O reino? Favorece, não é a base. A base é luz. Favorece. Porque comer todo dia mentira no coração não tem comunhão. Favorece. É melhor. Claro que é melhor estar junto e comendo. Óbvio. A troca é maior. O ensino é melhor. Tudo é melhor. Claro, quando eu voltei do Chile, uma das coisas que a gente estabeleceu desde já foi nunca mais pegar o prato e ficar na frente da televisão, assistindo televisão com o prato na mão. Acabou. Nossa cultura foi tocada, né, Denise? Profundamente. A gente mudou radicalmente. Na hora do almoço, todo mundo à mesa comendo. Na hora do almoço, uma tradição boa. Claro, mas não tem nenhum mandamento que diz quando chegar a hora do almoço, pega o teu prato e vai para a mesa. Não tem esse mandamento. Mas é uma tradição boa. Quantos me entendem? Amém?